Uma introdução às funções vetoriais. Curvas paramétricas no espaço tridimensional. Se pegar as equações paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, z igual a h de t, todas funções do mesmo variável, do mesmo parâmetro t. Então, vou chamar isso de equações paramétricas de uma curva num espaço tridimensional. O gráfico dessa curva é o conjunto de todos os pontos que são satisfeitos por essas equações. Então, todos os pontos x, y, z, tais que x é igual a f de t, y igual a g de t, z igual a h de t para algum t pertencente a R. Então, t varia de menos a mais infinito. Eu tenho a descrição, então, dos pontos desse conjunto de pontos no espaço, que descreve, então, uma curva, né? Então esse é o gráfico da curva paramétrica. O sentido segundo o qual a curva paramétrica é percorrida, à medida que o parâmetro cresce, é denominado sentido de parâmetro crescente, ou orientação imposta à curva pelas equações. Vamos ver isso num exemplo. Então vamos pegar equações bem simples, que já conhecidas, do tipo equações de uma reta, né, as equações paramétricas de uma reta, todas as funções ali, AF de t, G de t e G de t são funções lineares, então isso representa uma reta. Então essas são as equações paramétricas, chamada uma reta L. A reta L passa pelo ponto 1, 0, 0 e ela é direcionada, ela é paralela ao vetor com componentes menos 1, 3, 2, isso porque os múltiplos, né, os coeficientes de t são justamente menos 1, 3 e 2 nas variáveis x, y, z, respectivamente. Então, a orientação dessa reta, né, dessa curva, que no caso é uma reta, né, quando o parâmetro t cresce, note que x, que é 1 sobre t, decresce, né, já que se t aumenta, então 1 sobre 1 menos t, isso diminui. As outras variáveis vão crescer, porque as outras variáveis são 3t, y é 3t e z é 2t. Então, essa é uma curva que passa pelo ponto 1, 0, 0, né? Quando t é igual a 0. Quando t é igual a 1, ela está no ponto 0, 3, 2, então ela une aqueles dois pontos. E no sentido, quando t aumenta, quando t cresce, x deve decrescer, então aquele deve ser o sentido na orientação da curva. Esse é o chamado sentido de parâmetro crescente, ou orientação natural, né, que é imposta pelas equações. Neste exemplo, vamos descrever a curva paramétrica representada pelas seguintes equações: x igual a vezes cosseno de t, y igual a vezes seno de t e z igual a c vezes t, onde a e c são números positivos, constantes positivas quaisquer. Então, primeiramente vamos observar que à medida que o parâmetro t cresce, o valor da coordenada z, né, ele cresce porque c ele é multiplicado por c, né, e c é um número positivo, então ele cresce com a taxa na velocidade c, né, c unidades do eixo z por unidades de t, né, essa é a velocidade de crescimento aí da coordenada z à medida que o t cresce. Então o ponto na curva que nós vamos representar, né, na curva que tem pontos, a coordenada x, y, z, ele está se movendo para cima, né, à medida que o parâmetro t aumenta. À medida que o parâmetro t cresce também, né, se eu olhar apenas para as variáveis x e y, né, o ponto da curva x, y, z se move diretamente acima do círculo x igual a cosseno t, y igual a seno de t, né, isso representa um círculo de raio A. Portanto, à medida que o t aumenta, no plano xy, a curva fica ao entorno de um círculo, só que a coordenada z cresce com velocidade c. Então a curva ela vai se enroscando num cilindro de raio A, né?
com velocidade c, a coordenada z vai subindo com velocidade c, se enroscando sempre no cilindro de raio A, essa curva chamada de hélice circular. Equações paramétricas de intersecções de superfícies. É bastante comum que curvas paramétricas apareçam como intersecções de superfícies, como neste exemplo. Temos duas superfícies cilíndricas, uma é z igual a x ao cubo, não há restrição na variável y, portanto uma superfície cilíndrica, de forma semelhante a outra superfície y igual a x ao quadrado, sem restrição na variável z, então uma outra superfície cilíndrica. A intersecção é aquela curva em azul na ilustração. A intersecção dessas superfícies cilíndricas, né, z igual a x ao cubo, y igual a x ao quadrado, vai ser uma curva. Nós vamos fazer x igual a t, né, como parâmetro, e fazer a substituição nas duas equações, né, que devem ser satisfeitas simultaneamente pelas duas superfícies, então gerando então essa curva. Então, se x é igual a t, y é igual a t quadrado e z é igual a t ao cubo. Portanto, as equações paramétricas desta curva de intersecção dessas duas superfícies são essas aqui: x igual a t, y igual a t quadrado, z igual a t ao cubo. Né? Está aí o gráfico dessa curva aí na ilustração. Funções vetoriais. Se as componentes de um vetor são funções de uma variável t, por exemplo, ali temos aquele vetor r, ele é uma função de t, porque todas as componentes dele, componentes x, y, z, são funções do mesmo parâmetro t. Então, r é uma função vetorial da variável t, então é uma função de t. As componentes, né, são as chamadas funções componentes da função vetorial. O domínio de uma função vetorial é o conjunto dos valores admissíveis para a variável t, para que façam sentido todas as expressões envolvidas. O domínio natural de uma função vetorial é a intersecção dos domínios naturais das funções componentes, né, porque eu quero que todas as funções componentes estejam bem definidas. Então, o domínio natural da função vetorial, essa condição de que todas estejam bem definidas, implica que o domínio da função vetorial seja a intersecção dos domínios naturais das funções componentes. Vamos a um exemplo. Vamos encontrar o domínio natural da função vetorial r de t, dada dessa forma. As suas componentes são logaritmo do módulo de t menos 1, a componente x, a componente y é e na t, e a componente z é a raiz de t. Tá? Na outra notação, logaritmo de t, módulo de t menos 1 vezes i, mais e na t vezes j, mais raiz de t vezes k, usando os vetores perpendiculares unitários i, j, k. Então, como solução, vamos obter as funções componentes. Primeiro, x de t é o logaritmo do módulo de t, menos 1, y de t é e na t, e z de t é a raiz quadrada de t. Então, o domínio natural da primeira função, da função x de t, é o conjunto de todos os números diferentes de 1, todos os reais diferentes de 1, intervalo aberto, que vai de menos infinito até 1, então exclui o 1, união com intervalo aberto, que vai de 1 até mais infinito, então exclui o 1 novamente. Então pega todos os números menos o 1. O domínio da função e na t é toda a reta real, não exclui nada. E o domínio da função raiz quadrada de t é o conjunto dos números maiores ou iguais a zero, intervalo fechado em zero, que vai de zero até mais infinito. Então, a intersecção desses domínios, né, dos domínios naturais, das componentes, é a intersecção, né, é o domínio da função vetorial. Então, ele inclui todos os números maiores ou iguais a zero, com exceção do número 1. Né? O número 1 deve ser excluído dali. Então, é o intervalo fechado em zero, que vai de 0 até 1, aberto em 1, união com o intervalo que vai de 1 até mais infinito. Então, isso pega todos os números maiores ou iguais a zero e exclui o número 1.
Gráficos de funções vetoriais. Uma definição, então, de que seja um gráfico, né? Se R de t é uma função vetorial no espaço bi ou tridimensional, o gráfico de R de t é a curva paramétrica descrita justamente pelas funções componentes da função vetorial R de t. Então, por exemplo, essa função vetorial, cujas componentes são as funções 1 menos t, 3t e 2t, o gráfico dela está ali representado. Por quê? Porque essa função vetorial, as funções componentes, né, são as equações paramétricas de uma reta, né, a reta que ali está representada. Então, esse outro exemplo, por exemplo, R de t, as componentes são cosseno de t, seno de t e t. Então essa curva é uma hélice, né, como vimos anteriormente, porque as equações paramétricas x igual a cosseno de t, y de t e z igual a t, isso representa uma hélice, né, em torno de um cilindro de raio 1 e com velocidade, na variável z, velocidade 1. Né. Se temos uma função vetorial R de t com componentes x de t, y de t, z de t, então a curva C é o gráfico dessa função vetorial. E a curva C, ela é o vetor R de t, perdão, pode ser entendido como o vetor posição de C, ou seja, para um dado valor de t, para cada valor de t, R de t dá a posição de um ponto sobre a curva, né, como mostra ali a figura. Por exemplo, nessa curva no espaço bidimensional, se descreve um círculo de raio 1 no sentido anti-horário, um círculo centrado na origem, né, curva com equações cosseno de t, seno de t. Então, o vetor posição está ali ilustrado. O t tem a interpretação geométrica de ser o ângulo do vetor posição com o eixo x. Essa outra curva aqui no espaço tridimensional, as duas primeiras coordenadas são cosseno de t e seno de t, a coordenada z é fixa, né, é igual a 2, constante. Então essa curva ela descreve um círculo, porque cosseno de t, seno de t, no plano xy descreve um círculo no sentido anti-horário, como vimos no exemplo anterior, né, claro. Só que no espaço, essa curva está no espaço tridimensional, isso numa altura z igual a 2, como mostra a figura ali. O círculo é descrito no sentido anti-horário. E R de t, então, é a posição de um ponto sobre a curva. A forma vetorial de um segmento de reta. Vamos tomar aqui dois vetores, R0 e R1. Vetores no espaço biotridimensional com pontos iniciais na origem. Vamos obter a reta que passa pelos pontos finais desses vetores, expressa na forma vetorial. Então aqui está a origem, aqui está o primeiro vetor R0, aqui o segundo vetor R0. A diferença R1 menos R0 é esse vetor aqui, né? E a reta então que passa pelos pontos finais de R0 e R1, ela é paralela a esse vetor. Então, qualquer ponto, né, um ponto genérico qualquer desta reta está ali, demarcado naquele vetor ali, posicionado naquele vetor. E a posição deste vetor, esse eu vou chamar de R de t, é precisamente a diagonal do paralelogramo, é a soma dos vetores R0 com t mais R1 menos R0. Então essa é a forma vetorial da equação da reta que une os pontos com posições R0 e R1. Fazendo a continha ali, se eu submultiplicar por t, então dentro do parênteses eu tenho R, então R0 mais TR1 menos TR0. Então eu posso juntar os termos que tem R0 e escrever então R0 igual a 1 menos t vezes R de t igual a 1 menos t vezes R0 mais t vezes R1. Isso é uma forma alternativa, e essa é a chamada forma vetorial da reta que une os pontos finais de R0 e R1. É a reta que passa pelos pontos cujas posições são R0 e R1.
vamos ter em vista que é toda a reta, né, um conjunto infinito de pontos, e com extensão que o parâmetro t vai de menos até mais infinito. Então isso denota toda a reta, não apenas o segmento, né? Se quisermos o segmento de reta que une os pontos cujas posições são dadas pelos vetores R0 e R1, então aquele segmento ali, então teremos que restringir o valor do parâmetro t ao intervalo fechado 0, 1, porque quando t igual a 0, né, quando t igual a 0, nós estamos na posição R0, quando t igual a 1, estaremos na posição R1. Então, restringindo o intervalo, pegamos a mesma equação da reta, né, acho que a equação é a mesma, né, é evidente. Para obter um segmento de reta, nós apenas restringimos o intervalo de t.